aqui hoje para responder a vocês, os meus inscritos. Bom, hoje eu vou começar aqui pelo Autovlog 183, um dos primeiros dos comentários mais antigos que eu ainda não havia respondido. O Marcelo Carriço mandou, foi uma avaliação do Lifan X60 CVT, que eu achei muito caro por um carro chinês que não oferece ao menos os recursos de segurança mais básicos pelo valor que ele custa, né? 77 mil reais e uma dinâmica meia boca. Marcelo Carriço, ele diz: ótimo vídeo, Gustavo, mas nesses chineses eu iria de Jaque T5 CVT. Grande abraço. Eu nem iria com um chinês, eu acho que tem o Duster ali na faixa dos 73, 74 mil reais, que ele já me agradaria, não precisaria de muito mais do que isso. No Autovlog 163, que foi um especial de Natal, a apresentação do Flecha Cinza segundo, o meu Monza SL, o imitador escreveu Vieste, que música maravilhosa. Também concordo que o Ivan Lins é um ótimo compositor e cantor. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Carriço me falou no Autovlog 182 que eu fiz, foi o Precisamos Falar de GNV. Ele me disse o seguinte: Gustavo, no meu caso o GNV foi muito bom. Eu tinha um Monza Classic SE 89 a gasolina e com o GNV. No início fiquei meio temeroso por aquele cilindro no porta-malas, mas com o tempo vi que ele foi bem adaptado e isso me deixou mais tranquilo. Usava o kit italiano Land Renzo. O que eu tinha que fazer era trocar a cada 40 mil quilômetros as velas e cabos, praticamente não usava gasolina. Por isso tive uma economia fantástica no uso do gás. Lembrando que era carburado, e eu não usava a potência do motor 2.0 porque andava no máximo aos 100, 110 km por hora. Aproveitando a oportunidade, fala para nós sobre o vapor de gasolina, se é milagroso, seguro ou não. Não é seguro, não é nada demais. É invenção do povo. Agora falando de GNV, no caso do meu Monza, ele era injetado, era até mais potente que esse teu então, né? Que o teu, se ele era um 2.0, ele é 2.0 porque é um Classic SE 89. E a gasolina, o teu tinha 99 cavalos, o meu tinha 110. Mas aquilo tirava potência, não sei se é por conta da geração, eu não entendo nessa parte, eu nunca me informei direito. E ele tinha um tanque de gás que era enorme. Para você ter uma noção, meu carro ele tinha o sistema de som original. Ele tinha as grades originais no tampão traseiro. O dono anterior havia retirado os alto-falantes originais para que o cilindro de gás coubesse, que era um cilindro muito grande. Acho que era de 21 metros cúbicos, se não me engano. Era muito grande. Dava uma autonomia muito grande, mas era muito ruim de andar. Eu não gosto. Eu achei muito interessante esse conceito daqueles motores TGI, que eu falei pra vocês num vídeo que eu fiz aí mais pra frente desse daqui, né, que eu tava lendo a respeito. Eu achei a tecnologia bastante interessante porque você não tem uma perda de potência, mas com o GNV aquele Monza era uma tragédia. E ainda digo mais, na velocidade máxima, que às vezes você conseguia atingir, sei lá, 200, 210, puxando, tendo um espaço bem grande para o carro acelerar, com gás ele não passava de 140. Não passava. Em quinta marcha, em quarta marcha, você tentava, o carro não passava dos 140 km quando ele estava com GNV. Era um suplício. Então eu particularmente não me dei bem com GNV naquela época. Talvez com essa tecnologia nova, o TGI, eu acho que na minha cabeça eu começo a aceitar melhor a ideia do GNV. O problema é que é uma tecnologia que eu acho muito pouco provável de chegar aqui a terras brasílias, né? Infelizmente, eu acho que o que tá mais para acontecer, tá mais na iminência, é o carro híbrido. Eu acredito muito primeiro no híbrido, que vai ser, sei lá, motor flex misturado com motor elétrico, né? Como deve acontecer com o Toyota Prius aí mais para frente. E depois, talvez, quando as baterias tiverem uma duração bem prolongada, aí sim nós chegaremos
ao carro com um motor totalmente elétrico, né? Sem nenhum tipo de combustão interna. Mas eu acho que o GNV, não sei, eu não acredito muito no espaço dele não, de novo. O Autovlog 184, Marcelo Carriço me falou: Gustavo, meu Fox tem um botão no painel que desativa o sensor dianteiro. Sensor dianteiro, problema de vedação de ar-condicionado. Antes eu falei do sensor de estacionamento dianteiro do carro da minha mãe, que aquilo é uma praga. O Jetta dela, o que acontece? Você está numa velocidade normal, freou o carro, parou, nada aconteceu. Mas se você está num trânsito, ele do nada ele ativa o sensor achando que você está estacionando o carro. Mas você aperta e desativa aquilo e, sei lá, alguns quilômetros depois o carro volta a fazer a mesma coisa. Já foi reclamado em concessionária e até hoje não mudou nada. O que eu estou muito curioso agora falando em Jetta, o carro dela já está com 70 mil quilômetros. Eu estou muito curioso para ver quando esse UP fizer a revisão, o UP TSI fizer a revisão de um ano ou 10 mil quilômetros, se o atendimento que eles dão para o Jetta, que é todo metido a besta, vai ser o mesmo do UP. Eu estou curioso para ver isso. No Autovlog 176, Amarok V6 TDI, o Givaldo do Espírito Santo falou show. Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns comentários que são discussões por conta do Family Face da Volkswagen, que eu falei do Jetta. Vamos lá. O Roberto Augusto Fraga Moreira, porque não me a Miragai, agora apareceu o nome dele por completo, ele me questionou: você já testou o Sandero RS? Já, isso foi em 2015. E também essa última série especial que era a Racing Spirit. Aqueles pneus ficaram um espetáculo naquele carro. Aqueles Michelin, acho que são Pilot Sport 4, um negócio assim, maravilhosos. No Autovlog 180, que eu falei a respeito do Cerato 2019, o Richard Soveiro, ele me questiona: quando chega a Lima, Peru? Provavelmente deve chegar no Peru aí por volta do final desse ano, de 2018. Deve chegar toda a Latina América, né? Mas normalmente começa por lá. Peru, Uruguai, começa antes do Brasil. E eu não tô zoando não, tá, gente? Tá aqui. É um comentário sério. Esse daqui eu já respondi. Vamos lá. Aqui que eu acho que começa. No Autovlog 190 eu avaliei o Virtus, né, nas versões 1.6 MSI e no Highline 1.0 TSI. Aí o Fernando Vital ele me mandou o seguinte: olá Gustavo, acompanho suas análises há bastante tempo. Parabéns pelo trabalho e pesquisa. Vi em outro vídeo que você abordou veículos para PCD. Tenho um filho de 15 anos que é cadeirante e gostaria de propor outra abordagem, não pela ótica do condutor PCD, mas do passageiro PCD. Explico, tenho hoje um Logan 2015 que atende minhas necessidades. Na hora da compra me preocupei em como acomodaria meu filho no banco traseiro. O tira da cadeira de rodas e entra no carro, o ato, né, o ato de se tirar da cadeira de rodas e colocar no carro, e o processo reverso são fundamentais para mim, especialmente para a minha coluna vertebral. Vejo que existem sedãs que possuem uma queda acentuada da coluna C, o que torna muito difícil para embarcar e desembarcar meu filho. Já no Logan, o teto é mais reto, facilitando a carga e descarga. Gostaria de sua análise sobre esta ótica de outros veículos. Obrigado. Eu vou começar a observar esse detalhe que eu nunca tinha prestado muita atenção. Foi bom você me chamar a atenção, mas eu também tinha uma ótica dessas, né, uma visão dessas, até antes de eu perder minha avó, agora há pouco tempo atrás. Com os meus avós principalmente, eu sempre tive os Logans, não era? Só vocês recordarem. O Logan, como você também tem, você sabe que é muito fácil de você entrar tanto no banco da frente quanto no banco de trás. Por que, que a minha mãe tem um Jetta e eu tenho um Accord? Porque o banco traseiro, na hora que eu abro a porta consegue abrir praticamente 90 graus dos dois carros e tem um espaço traseiro que facilita você a colocar a pessoa, né? Minha avó andava antes dela ter a isquemia que acabou levando ela para outro plano, mas meu avô ele foi perdendo os movimentos com o tempo.
Então, às vezes eu precisava botar ele dentro do carro, carregá-lo. Então eu sei como é. No meu caso não tinha cadeira de roda, tinha que ser tudo manual. Mas eu tenho essa noção. Eu vou começar a prestar atenção nisso sim. Mas um detalhe que eu acho que vale a atenção, normalmente os carros que você consegue ver o banco, como que eu vou explicar isso? Quando você consegue ver o banco, quando você abre a porta do banco do traseiro, que ele não tem um vão, que o banco fique muito para trás desse vão, normalmente eles são mais fáceis de você colocar a pessoa. E essa tendência do desenho da queda da coluna C, isso está sendo uma tendência muito forte. É só olhar o Civic, por exemplo, né? Até carros mais conservadores como o Corolla já estão tendo um pouco da coluna C mais acentuada, que é para ficar parecendo mais um coupé do que um sedã, né, propriamente dito. Então, mas eu vou prestar mais atenção nisso sim. Agora vamos ver aqui. Nossa, no do Onix, quando eu falei que ele foi para 3 estrelas, as pessoas entraram assim num feeling louco, né? E acho que eu devo ler todos os comentários, porque tem algumas coisas que são cômicas. Tem aqui um. Tem um Onix LTZ manual 2017, um ótimo carro. Um ótimo carro. A posição de dirigir é ótima. Não, eu discordo, mas você tem a sua razão. Tudo também depende do tamanho da pessoa. O motor é antigo, mas é confiável e tem peça em qualquer lugar. Isso eu concordo. Se você for na quitanda da esquina, tem peça para motor F1. Confiável. Olha a quantidade de recalls que o Onix teve nos 2 primeiros anos. Era uma loucura. Era quase que diário a Chevrolet chamando os carros de volta. Fora os que pegavam fogo. Confortável, direção elétrica. Então o seu é mais recente, sim. Muito bom, o carro vende o que promete e é robusto, não vive se quebrando, manutenção barata, por isso vende muito. Não acho que seja por isso que ele vende muito, não. Eu acho que assim, é uma questão de vários fatores unidos. Por exemplo, quando a Volkswagen é que ficou com o Gol por um século vendendo que nem água. Quando ela tirou o Gol G4 de linha, o que aconteceu? Ela perdeu a primeira posição, porque ela dividiu a linha entre o Gol e o Up. O Up é infinitamente melhor do que o Gol G5 e melhor do que o Gol G4. O Gol G4 é um negócio ainda da década de 80, baseado no projeto do Gol BX. Então, assim, quando eles tiraram de linha e separaram, o Gol perdeu o reinado. Aí foi o Palio quem ganhou. Se a Chevrolet não tivesse tirado o Celta de linha, porque havia ainda discrepância entre o Celta e o Onix. Se a Chevrolet não tivesse tirado o Celta de linha, com certeza até hoje o Onix não teria sido o carro mais vendido do país, e sim o Palio. Porque o Palio Fire vendia pra caramba, o HB20, enfim. Porque ali você tinha a divisão dentro da própria linha. Então você não tem mais um carro de acesso dentro da linha Chevrolet, como você tinha no caso do Celta, né? Claro que o Onix é uma evolução muito grande em cima do Celta, isso definitivamente é. Apesar de usar o mesmo motor, mas é uma evolução muito forte. E agora que a Chevrolet pensou de novo nas pessoas, ficou melhorzinho na questão da segurança. Vamos ver no próximo crash test se ele melhora ainda mais, né? E se ganha controle de tração e estabilidade, porque custa caro pra cacete, né? É o mínimo que eles podem fazer em retribuição à quantidade de carros que eles vendem, né? No Autovlog 175, o Gilberto Moreira me mandou. Ele deseja boa sorte, suas jornadas, com a graça de Deus. Graças a Deus. Isso daqui é interessante. No vlog 191, que volto aqui no Onix 3 estrelas, o Rosângelo Carlos ele me questionou. A GM pode mudar alguma característica do Onix 2018, tendo o 2017 e 2018 como ela fez agora? Pode. A Chevrolet pode mudar o carro quando der na telha. Mecânica, como a Renault mesmo. A Renault ficou vendendo Logan 2016, modelo 2017 com motor velho e depois com motor novo. Né? O mercado aceita isso. Né? No Autovlog 190, falando do Virtus, o Rafael Pedroso me escreveu: que pena que o Golf não vai ser mais fabricado no Brasil. Provavelmente é o fim do Golf, realmente, porque não está vendendo nada. E temos um que também está quase morrendo na Argentina, que vem aqui para o Brasil, que é o Focus.
E aí é triste, né? Porque o Focus vai morrer, aí vai morrer o sedã e o hatchback. Daqui a pouco a gente só tem SUV, né, nas linhas de montagem, né? Isso é chato. A gente tem que ter opção, né? Estamos cada vez perdendo mais a, a quantidade de opções no mercado. No vlog 141, ou seja, mais lá para trás, o Atos Judson me mandou: excelente vídeo, comentários diretos e objetivos. Só não vi você falando quanto você tem feito de autonomia. Poxa, mas a quantidade de vídeo que tem de eu falando da economia do UP NPI com transmissão a emotion. Preste atenção no canal, procura aí que você vai achar que o que não falta é a quantidade de coisas falando desse up. Foi que nem Logan, que nem o Clio. No vlog 194 eu havia reclamado como a Concer lhe obrigava a pagar pelo pedágio, né? Aí o Vivências pelo Mundo me mandou: onde é esse local? Aquela serra que eu mostro cheia de buracos, ela fica entre Cotegipe, que é um distrito de Matias Barbosa, e Simão Pereira, que é tudo aqui em Minas. No Alto Vlog 91, bem lá passado. O KGJ Andrade, eu falo bem lá passado, mas tem só 3 semanas que foi postado, tá? O comentário, que o vídeo já tem bastante tempo, né? É que eu falei que tinha opa lá, Rosa Pantera, mas eu acho que não era Rosa Pantera. Ele falou que foi hilário, parabéns pelo canal. Isso é interessante. No vlog 196, o Rogério Lima, ele me questionou: o motor do Cobalt é parecido com o dele? Esse vlog 196, ele foi a respeito do meu Monza SL, que ele é 1.8, né? Mas não é parecido. O motor do Monza é o Família 2, o motor de Spin, Cobalt e os derivados deles, o Prisma e o Onix, é tudo Família 1. E Família 1 ele é bom, ele, por exemplo, o 1.4 eu não acho ele tenebroso. Ele pode ser velho, né? O 1.4, 1.0 eu acho ruim porque eu acho que já passou da hora de evoluir aquele motor, né, para um motor de 3 cilindros mais interessante. Mas o 1.4 ainda dá para se engolir, mas porque aquele motor ele não foi feito para ter cilindradas grandes. Então ele com cilindradas grandes, o que acontece? Ele fica com uma disponibilidade de torque muito grande em baixas rotações, mas ele não gira literalmente nada depois que você passa dos 3.500 giros. Parece que você está dirigindo um carro a diesel. Então é muito ruim, é esquisito de dirigir, né, o Família 1. No Vlog 185, eu falei a respeito do Citroën C4 Lounge, né, THP, origem manual e tendência automático. Aí o Aziz Júnior falou assim: câmbio manual deveria ser banido no mundo todo. Poderia permanecer apenas em utilitários. E aí o Alan Souza respondeu o seguinte: você é louco, cara. Perder o prazer de dirigir do câmbio manual é um atentado contra a humanidade. Então eu acho o seguinte: eu acho que nenhum tipo de extremismo é necessário. Eu acho que tem de haver opção para todos, né? Não ser uma ditadura que só pode existir aquilo daquele jeito. Que é como a gente está falando aqui de câmbio automático e manual. Câmbio automático já é praticamente uma realidade para todos os sedãs médios, à exceção do Civic, né? O Civic ainda tem uma versão manual, mas o restante todo só existe com câmbio automático. Aí daqui a pouco o Civic deixa de existir, não temos mais um carro médio com câmbio manual. E o prazer de dirigir um carro médio com câmbio manual é muito grande. Tá, tudo bem que vocês vão falar: ah, você está falando isso porque você não está dirigindo mais em trânsito pesado. Não, ainda dirijo em trânsito pesado, mas dirijo com emotion. Eu tenho um carro manual, eu tenho um carro, tem carros manuais, tem carros automáticos, então é diferente. Mas é legal você ter opção, né? Poder escolher. Às vezes o cara mora lá no interiorzão, ele não vai precisar de um câmbio automático. Um câmbio manual para ele vai surtir um efeito mais interessante do que o manual. Então eu acho triste essa parte. Eu acho que nenhuma ditadura é legal nesse sentido. Deixa eu ver aqui. No Google Autovlog 198. Assim, eu achava que o Up ia me aprontar na subida, né? Com as pedras, né, soltas, aí o Deschamps ficou rindo. Ele não aprontou naquele momento. Ah, isso é interessante de falar, porque eu fiz aquele vídeo lá naquela subida com o Up Emotion mais antigo e depois eu comparei com o Gol G4.
Foi na semana passada ou retrasada, eu vi um Corolla automático subindo na mesma ladeira. Ele fez a mesma porcaria que o meu up automatizado faz, então o problema não é o câmbio, é a subida mesmo, que é uma droga. O Gabriel Patrício diz: estou acompanhando, valeu. Falando aqui, o que é Cerato é um carro que é bem aceito, né, na América Latina, né? Porque aqui, olha, mais um 180, né? O vlog 180 falando do que é Cerato, mais uma pessoa que não é do Brasil. O Gabriel Síria Levário, ele me escreveu: que hermoso carro. Quando eu levar a ser um test drive, quando chegar no Brasil e eu for no Rio de Janeiro, porque não existe Kia aqui em Juiz de Fora. Não estou zoando, é mais um comentário em espanhol. E é legal ver isso. Nossa, esse é bem antigo. Aquela caixinha de som que eu tenho, que você prende no para-brisas, não, no para-sol do carro que eu usava no Clio, uso até hoje no meu Monza cinza. Aí o Germano Modesto, ele me questionou: me tira uma dúvida, no carro tem como parear com o som? Não. No caso, ouvir os alto-falantes mais o JBL Trip não tem como, infelizmente. Porque o som é muito bom, realmente. Até porque ele é bom por dois motivos, tá? Legal porque você pode atender o celular, pode conectar o Bluetooth para tocar música, mas não apenas isso, porque ele está muito próximo da nossa cabeça, né? Ele fica bem aqui. Então o som vem com muita nitidez. Mas até quando você coloca ela longe, a caixinha longe, né? Ela tem uma amplitude e consegue ter uma profundidade de graves que você fica assim, estupefato como aquilo consegue ter graves daquele jeito para um negócio tão pequenininho, né? Sem distorcer o som. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse daqui eu respondi fazendo o vídeo literalmente, né? O outro vlog 200 que eu mostrei o Accord, que eu nunca tinha feito isso. E aí o Vivências pelo Mundo havia me pedido para fazer uma comparação entre o Accord Fusion e o Altima. Eu fiz, acabei que eu fiz o vídeo grandão, né? Deixa eu ver aqui. Gente, mas isso daqui deu muita briga que eu ainda não tinha visto, porque o comentário aparece para mim só o comentário, né, a notificação, mas a discussão eu não vejo. Aí agora tá abrindo tudo que é discussão. Isso é legal porque o vídeo, eu vou postar esse vídeo de respostas no dia seguinte ao mandar o vídeo do SCE. O Devair Rodrigues, ele me questionou: boa tarde, Gustavo, você poderia fazer um vídeo sobre os motores SCE 1.6 que estão baixando muito óleo no motor? Já foi feito ontem. Bom, pelo que me explicaram na Renault, a culpa está sendo por conta da junta do cabeçote, que ela trinca e mistura o óleo na hora que faz a mistura ar-combustível, né? Então faz a queima do óleo praticamente inteira e a Renault ainda não conseguiu resolver. Tem que botar essa vírgula aqui. Nós temos que acompanhar porque, e principalmente esses carros que estão tendo esses problemas, eles têm que ter um acompanhamento bem próximo, porque a probabilidade de dar besteira depois de alguns anos é grande, né? De dar borra no motor, ou mesmo de fundir o motor por você ficar sem óleo, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui, peraí. Aí naquele vlog 201 que eu falei do Sandero RS Racing Spirit, o Deschamps me mandou... E aí, Gustavo, sei que o vídeo é a respeito de outro assunto, mas vou comentar aqui mesmo. A respeito do iMotion em trancos que ele dá, descobri que o tranco ao engatar a ré não acontece apenas se o carro não estiver totalmente parado. Ele acontece também se você ligar o ar e mesmo parado colocar a ré. Faça o teste, pare o carro e coloque em neutro, depois ligue o ar e em seguida coloque a ré e repare se o seu dá um trancão. Essa não dá tranco assim não. Eu acho que eu fiz um vídeo te respondendo, tá? O Deschamps nesse comentário. Mas ele não dá tranco. Quando eu ligo o ar ele fica até mais macio. Eu acho, acaba acontecendo o contrário, né? Ele fica um pouco mais suave, né? Você domina mais facilmente, né? Principalmente na hora que você tem que fazer uma vaga de ré que seja um pouquinho mais inclinada, ele funciona mais suave. Ele não fica naquela, né, de engrena e desengrena, não. Ele fica meio engrenado, então vai mais suavezinho. No vlog 185, C4 Lounge THP,
O Phil Cruz, ele me mandou o seguinte: vídeo bastante informativo, estou mirando um Lounge THP, mas quero C4 Lounge THP, mas quero a versão exclusiva. Também é uma boa pedida, mas desde que seja usado, porque ele desvaloriza muito, então, e o preço 0 km tá absurdo desse carro, né? Tá batendo aí quase 100 mil reais, um carro que partia dos seus 59 mil há pouco tempo atrás. Deixa eu ver aqui. Mas muita coisa não tava aparecendo pra mim não, sabia? Muita coisa. Bom, no Goldvlog 204, como utilizar a lanterna e o farol de neblina, o KGJ Andrade, ele me mandou: Amigo, você poderia fazer um vídeo especificamente falando como testar o câmbio iMotion do Up no caso de compra de um usado, saber se ele está ok? Basicamente, para você saber se esse câmbio está ok, é só andando. Você não é que nem um automático que você descobre com ele parado. Como assim com um automático você descobre com ele parado? Um automático que tenha um contagiros, né? Porque podem existir carros que não têm contagiros e ter transmissão automática. Você enfia o pé esquerdo no freio, bem freado, puxa bem o freio de mão, acelera o carro até o fundo, ele tem que estar em drive, obviamente, com os freios puxados para ele não sair andando, né? Ele não pode passar dos 2.500 a 2.700 RPM. Se ele passar disso, você sabe que está com problema de conversor de torque. Eu já expliquei isso, né? Mas num automatizado é só andando. Você tem que observar como está ocorrendo o que dá botar ele numa subida é uma grande opção, porque aí você descobre como é que ele está funcionando, fazer ele sair numa subida. Porque se ele estiver patinando muito a embreagem, né, segurando muito, dando tranco, já não é uma coisa natural, né? Mas eu tenho que ver, mas eu acho que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer um vídeo a respeito disso sim. No vlog 206, agora a Ultimate Fusion, o Vivências pelo Mundo mandou: muito obrigado pela sua resposta, Gustavo. Parabéns, você tem um conhecimento absurdo. Grande abraço. Grande abraço. No Clio Authentic, nossa, esse é antigo. Comportamento dinâmico. O Adriano Ferreira me mandou: cuidado, vai se matar aí louco nessa velocidade. Se você já está contente assim, imagina colocar um aro 14 com pneu 185/60, fica sensacional, é verdade. Mas quando você tem um chassi bom, que é o caso do Clio, você não precisa modificar muito. Você veja, o Clio tinha um pneu 175 70 aro 13 e já fazia curva pra caramba. Se eu boto isso como ele falou, eu tô com um amigo que tá com um carro desses, com 85/60, é incrível. E é incrível como aquele carro faz as curvas, né? Vamos ver aqui. Aqui é interessante. Vlog 208, Honda City. Eu tô agora começando a ficar com catarro, é legal. O Vivências pelo Mundo me mandou o seguinte: todos os carros já há um bom tempo bem tendo preços exorbitantes, muito além do que realmente valem. Eu concordo. Esse modelo em especial, achei também péssimo o fato de não ter equipamentos de segurança muito importantes como controle de tração e estabilidade. Eu não compraria de forma alguma um carro dessa faixa de preço sem tais itens. Eu concordo. Lembro que a Ford trouxe tais itens no Fiesta já em 2013. Eu concordo com você, plenamente. Eu acho um absurdo que, em geral, eu já tô perdendo. Sabe quando você perde o gosto da coisa? Tô perdendo o gosto, porque a gente vê os preços e não tem explicação para tudo estar aumentando dessa forma, principalmente nos carros nacionais. Não vendem. O Pedro Caldas me mandou: esse carro só vale a pena na versão de entrada ADX. Eu concordo. Acima disso é prejuízo. Mais dinheiro por menos. Muito dinheiro por pouco carro. No vlog 207 que eu apresentei o fogo no rabo do segundo, meu Monza vermelho, e diga-se de passagem, vão ter vídeos muito legais de Monza, tô lembrando agora que eu gravei há pouco tempo, e tem uns de prazer puro, ficaram maravilhosos, dinâmica. Em breve vai aparecer no canal. O Rogério Lima me mandou: uma pena a Chevrolet ter aposentado os motores Família 2. Creio que Cobalt e Spin seriam carros melhores se os motores dele
deles fossem o F2 1.8, o motor do Monza. Logicamente que é atualizado para os dias de hoje. Eu acredito que sim também. Principalmente que seria um motor mais girador, não seria aquela porcaria sem graça. Eu acho que era um motor muito sem graça, família 1. Na realidade, tudo tinha que ser Ecotec, né? O Ecotec, que é a evolução do Família 2, já existe desde 94 na Europa. O Ecotec normal foi usado agora no Cruze há pouco tempo, no Sonic. Quando eles mataram o Sonic, né? Poderiam ter colocado o Ecotec 1.6 no Cobalt e na Spin. Por que não botaram? A gente só se ferra aqui no Brasil. No Gold Vlog 48, um vlog bem antigo, o Idvan Mendonça, ele me mandou o seguinte: comprei um Clio parecido com o seu fogo no rabo, 2 portas vermelho, ano 2011. Antes de comprar, pesquisei bastante. É o meu primeiro carro e antes de comprar, minha primeira opção era comprar um Fiat Uno Mille por ser barato e já gostar do carro porque ando de vez em quando nos carros que tem no trabalho. A segunda opção era o Clio, por ser barato também, e também já conhecer um pouco dos Renault. Minha namorada tinha um Logan Expression 1.0 2013 e gostava demais do carro. Se tivesse dinheiro na época que ela trocou pelo Sandero 2017, eu comprava. Não consegui comprar o Milho, o que me deixou triste, mas olha o que me apareceu, o Clio. Risos. E o melhor, baratinho e muito bem cuidado. Depois de 2 meses com o carro e com os concertos que fiz nele, o carro é só alegria e estou muito feliz com ele. Espero ficar um bom tempo com ele. Clio é um carro muito marcante. Só quem tem um Clio ou teve um Clio entende. É inexplicável. Muita gente vai falar que é feio, que é isso, que é aquilo. Mas não dá para explicar. É muito bom de dirigir pelo que ele custa. É um carro muito... Ai, como que eu posso dizer? É um carro que as pessoas não conhecem. É muito gostoso. No vlog 208, o Honda City, o Rogério Lima me mandou. O Honda City não é mais que Nissan Versa ou Renault Logan. Eu concordo. Um sedã compacto para país emergente. Aí ele continua me dizendo, a versão DX é a única que está com preço adequado ao carro. As outras somente se o motor fosse mais potente. É verdade. Dinheiro demais para carro de menos. No Gu Autovlog 205, que eu testei um Ford EcoSport Storm, né, o EcoSport esportivo, né, esportivo de verdade de acelerar, não é esportivo de andar na lama não. O Bruno Luther Kretke, ele me mandou o seguinte: Gustavo, se colocarmos um pneu de uso misto nesse carro, você acha que ele encararia uma lama de leve? E o Ricardo Lago complementou: mesma dúvida se ele encara areia de praia, dunas, entre outros. Não, a tração integral, no caso desses carros, ela está muito mais ligada à questão da estabilidade do que à questão de você poder andar numa estrada de terra ou numa coisa de areia e tal. Ela está ligada à estabilidade, então não vai adiantar muito. Você vai botar, vai melhorar um pouco, mas a probabilidade de você ficar entalado, atolado, é enorme, né? Como num carro normal. Então, assim, não adianta muito. Deixa eu ver aqui. Assim, aqui eu falei dos pneus, né? Que eu até já tinha respondido. No vlog 207, quando eu apresentei o fogo no rabo segundo, o imitador me mandou o seguinte: bonito carro, hein? E essa cor é linda. Ah, também acho. Só dele ter saído dos tons comuns já é legal. No vlog 211, que eu falei qual carro comprar até R$ 6.500, o Marcelo Carriço me mandou. A XR3 foi um excelente carro, um verdadeiro esportivo. Gostaria de ter um 86, que foi o último ano do primeiro modelo, lançado aqui. Teto solar, bancos anatômicos, rodas esportivas de aro 14, um monte de faróis dianteiros, aerofólio traseiro e um acabamento primoroso. Para mim não existia coisa melhor. Grande abraço. Eu também, eu gosto muito do XR3, mas XR3 ele já saiu um pouco dessa base de preço, né? Ele já virou quase que um carro clássico, né? XR3, sempre que eu me lembro de Escort XR3, eu me lembro daquele XR3 conversível que tinha em Roque Santeiro, né? Que era da filha do senhorzinho Malta. E por acaso é um XR3 dessa época, né?
da frente mais antiga. E eu gostava mais daquele painel, que ele era tipo... o desenho dele era todo diferente, era legal. No vlog 212, eu falei dos 6 meses de convivência com In Emotion, né? O Up Emotion. O cidadão carioca me mandou: Gustavo, caso queira vendê-lo, anuncie aqui no canal. Acho difícil vender ele por enquanto. O Vivências pelo Mundo me mandou: as ruas aí parecem ser bem estreitas, e são. São bem estreitas e cheias de buraco. Não é possível, a gente paga IPVA caro, mas não muda muito. É que no Rio teve uma maquiagem nas regiões que eu andava, e foi logo depois que eu tirei a carteira, que era aquele negócio do Operação Asfalto Liso, né? Então um monte de ruas foram arrumadas. Atualmente tinha piorado bastante, né? Mas ainda assim não eram ruas que estavam tipo há 20 anos totalmente descuidadas. Não, são só 8 anos descuidadas. Então aqui tem umas coisas assim que são absurdas. Que tem ruas que você cai com o carro todo dentro. E foda-se a suspensão, foda-se tudo. Você ferra o carro inteiro. Isso é legal de ver porque mostra a robustez da suspensão do Up pra mim. Ah, esse daqui foi polêmico. O Fiat Cronos. Eu mandei, foi no vlog 213. Eu fiquei muito chateado com o Cronos. Da mesma forma que eu fiquei muito chateado com o Argo. Porque eu imaginava que seriam versões do Fiat Tipo para o Brasil. Que eles haviam pronunciado. O interior até é meio parecido, mas o restante esquece, nem lembra o Fiat Tipo. O tipo novo, né, que está sendo vendido na Europa. E quando a Fiat lançou, ou estava para lançar o Argo, ainda na época que ele ainda era codinome, né? O X6H e o X6S. E ainda tinha o X6P, que era a picape que viria substituir a estrada, mas aparentemente está suspensa por enquanto, né? Ela própria dizia que seria um carro que substituiria Palio, Punto e Bravo. Aonde que o Argo substitui o Bravo? Nem o Punto, nem o Punto. O Argo você sente uma grande evolução do Argo em relação ao Palio, mas comparado ao Punto, não. Por isso que eu falo que o Cronos é a evolução do Gran Siena. Aí aqui eu vou até ler para vocês. O Rogério Lima ele ficou decepcionado com o Cronos, que ele esperava a mesma plataforma do tipo europeu, eu também. Se assim fosse, teria um entre-eixos maior e, consequentemente, teria mais desconforto para o passageiro traseiro, exatamente. Vamos ver aqui. Sobre confiabilidade, com certeza o Cronos daí disparado, pois o e-torque, apesar de estar há algum tempo no mercado, peraí, me enrolei. Deixa eu reler isso daqui direito. Sobre confiabilidade, com certeza o Cronos daí disparado, pois o e-torque, apesar de estar há um bom tempo no mercado, esses motores são muito duráveis e confiáveis. São, eu concordo com você nesse sentido. Ao contrário dos TSI, que já deram muito problema, muita dor de cabeça, e recentemente tiveram muitos relatos de quebra. Eu quero ler a respeito disso para discutir com vocês. Como também o 1.6 MSI da Volkswagen, que também tem alguns problemas. 1.6 MSI está seguindo quase que a escola do SCE, né? Adora beber um óleo. Mas o e-torque também é meio problemático. É um motor, atualmente ele foi melhorado, foi evoluindo para não, atualmente não tem dado tanto problema. Mas no início, então aquela junta do cárter, a junta do cárter até hoje é problemática, isso desde que eles lançaram o carro em 2010. Até hoje, olha, Palio, Punto, Bravo, Linha, Ideia, Estrada, a Toro, o Renegade, adoram vazar óleo por baixo. O que é absurdo, né? Com tantos anos para evoluir um motor, fazer isso. Vamos continuar lendo aqui os comentários. Peraí. Agora eu estou tentando achar e ele não está aparecendo. Ah, voltou de novo. Eu falo um vídeo bem antigo, que era a respeito do Renault Clio, né? Do meu Clio, do Fogo no Rabo. Só que eu acho que eu vou ter que ler ele de trás para frente, porque os comentários não estão fazendo muita lógica. O Fábio Fernandes Rossi me botou: comprei o meu Clio do primeiro dono, descobri que os amortecedores dianteiros estavam estourados. E é crônico, ele escreveu isso. Eu no seu relato posso crer que é um problema crônico da linha. O dele é 2014. Mas estou bobo com a qualidade do carro. Que pena que deixaram de fabricar. Colocaram Kwid que nem aos pés do Clio chega. Kwid não tem nada a ver com o Clio.
O Clio hoje, de verdade, ele vai ser um Polo, um Fiesta, foi um Fiesta, porque o Fiesta já ficou mais para trás. O Clio está muito mais para um Polo de hoje. Se existisse o Clio 4 aqui no Brasil, tá? Não estou falando que o Clio antigo é o Polo de hoje. Fora a economia, estou realmente feliz. Anda muito, deixa muito 1.4 para trás fácil, é verdade. Falei desse daqui já. Vamos continuar assistindo aqui, procurando os comentários. Comportamento no Seguro mandou Fogo no Rabo segundo. O Vivências pelo Mundo mandou Grande Monza. E grande mesmo. E muito prazeroso. No 213, eu falando do Fiat Cronos, o Senhor Mistério mandou o seguinte: desculpe-me, mas não veio para ficar no lugar do Gran Siena. Este citado continua sendo fabricado normalmente já há modelos 2018, ATT. Então, da mesma forma que o Siena não saiu de linha, quando o Gran Siena foi lançado, o Cronos não vai tirar o Gran Siena de linha. Ele só tirou de linha as versões de topo de linha, né, do Siena, do Gran Siena, aliás, né? Mas até mesmo esteticamente, quando você olha o Cronos lateralmente, ele parece uma evolução do Gran Siena, porque ele tem um entre-eixos curto, ele não é uma coisa harmoniosa. Eu acho que faltou harmonia, seria a especificação. E muito caro. Muito caro para o carro que é. Vamos continuar aqui. Novamente do vlog 214, o imitador me mandou o seguinte: fogo no rabo segundo, parece coisa de casa imperial. É sequência mesmo. É que Fogo no Rabo foi um nome importante por causa do Clio, que o Clio foi um carro importante para mim. Então eu acabei continuando esse Monza, ele veio com esse feeling e acabou sendo Fogo no Rabo segundo. Sim, vlog 216 eu falei a respeito do 208 automático de sexta, né? E o Vivências pelo Mundo me mandou o seguinte: não consegui me adaptar ao pequeno volante. Depende. No início é meio complicado, porque às vezes você fica com o volante na frente do painel, às vezes o volante fica meio que muito próximo às coxas para você ver o painel, então assim, demora um tempinho para você conseguir achar uma posição legal, mas também quando você acha, fica um espetáculo. Outra coisa que dificulta um pouco para a Peugeot é a redução drástica no número de concessionários, isso é verdade. O pior é que no Rio todas elas estão caindo na mão de um grupo bem complicado, né? Não vou comentar o nome. Rogério Lima, ele me mandou: não tenho confiança nos carros da PSA, nem olho para os carros da Peugeot e Citroën. Dá uma chance. Pelo menos para o 408, 308 C4 Lounge. Os de entrada não te digo não, porque são menos seguros, mas os outros até que vale. Principalmente pelo preço deles e o que eles trazem em si, é bem interessante. O Marcelo Carriço me mandou o seguinte: acho esse 208 um excelente carro, muito bem equipado, bonito, e esse teto panorâmico é um show à parte, mas infelizmente a Peugeot cobra um preço bem salgado. Eu acho que além do preço bem salgado, ela não tem vergonha na cara de oferecer um veículo seguro, porque eles tiraram as barras de proteção internas dentro das portas. O modelo europeu tem, o brasileiro não tem. E pelo valor que ele custa, não tem nem controle de tração, nem controle de estabilidade, que só existem no modelo GT. E o GT não tem nada a ver com o grife automático, né? O grife vende muito mais. O GT é uma coisa bem difícil de você ver pelas ruas. Então, assim, eu acho que falta vergonha na cara na Peugeot. Mas é um carro interessantíssimo, de uma dinâmica incrível, e é impressionante. Se nós formos pensar que foi um carro lançado aqui no final de 2012, como o desenho dele não envelheceu. Você olha para um 208, você acha ele mais atual do que um Cronos e do que um Polo. Muito mais atual. É impressionante como aquele carro é bonito e bem desenhado. Isso aí é inegável. É muito bonito. Eu acho um carro lindo. Eu não teria porque eu acho ele inseguro, mas eu acho um carro muito bonito. O Rogério Lima mandou no vlog 213 do Cronos: na Argentina foi lançado o tipo sedã europeu, fabricado na Turquia. Achas que há chance desse carro ser comercializado por aqui? Pela ficha técnica dele baixada, seria perfeito concorrente ao VW Virtus, ao Chevrolet Cobalt
e a Honda City. Não acredito no tipo aqui no Brasil. Eu gostaria, mas não acredito. Eu gostaria do tipo na versão perua, na versão sedã, no hatchback, mas não acredito. O Luiz Souza me mandou no vlog 208, o design do City me agrada um pouco e também tenho respeito pela marca. Sonho um dia ter um Honda, mas esse preço é um delírio. Concordo plenamente com você. Vamos lá. No vlog 216 Peugeot 208 Grife. Na minha opinião, canal eu falo de scooter André Pá. Aí ele não escreve o restante, o meu aplicativo aqui. Ele escreveu, na minha opinião, um carro compacto mais bonito. Também acho, o 208 é muito bonito. Aí vamos continuar aqui. Renault Logan Easy R 3.000 km. Nossa, isso já tem 3 anos. Aí o Gordo BR mandou o seguinte, ainda tá com o carro ou já vendeu? Já vendi há 2 anos, Gordo. Já tem um tempinho. Mas, coitado do carro, gostaria de não ter vendido naquela época, mas não dava. E um carro que teve muita estrada. Da mesma forma que o Clio, me arrependo de ter vendido os dois. No vlog 218, falando a respeito do motor TGI da Volkswagen, né, que é aquele TSI que funciona com GNV, eu acho que entrou, e entrou já um comentário aqui novo, opa. Mas vamos continuar no TGI. O José Onofre, ele me mandou o seguinte, você faz o melhor comentário de teste, parabéns, obrigado. Continuando. No vlog 219, Fogo no Rabo on the Road, né, que eu coloquei meu Monza vermelho na estrada, o Thelmo Riotti me mandou o seguinte, bom dia, esse Monza teve dono e envelheceu com dignidade, isso é verdade. É impressionante como o motor daquele carro está bem aberto. Ele está elástico, sabe? Por exemplo, o meu Monza cinza, o SL, e o automático, eles não estão com motor elástico e são carros que são muito menos rodados do que esse Monza vermelho. Ele é elástico, você acelera, o carro responde na hora. Tá, vocês vão falar, é por causa do acelerador que é a cabo. Os outros dois também são. É por conta da injeção eletrônica. Também um pouco, isso daí tem um pouquinho de efeito sim. Mas é que o motor foi bem aberto, é diferente, é muito bom, é muito bom. E ele falando, continuando o Thelmo Riotti, o excelente comportamento dinâmico do Monza é fruto do seguinte detalhe, é o típico Opel, feito para autobahn alemães. Abraços, é verdade, é um carro, é impressionante, distorcional, é muito bom, eu gosto muito, não adianta. O Angel Lima lamenta-se novamente por não estarem usando o Família 2 no Cobalt e na Spin. E ele me pede, faça um vídeo se achas que a Fiat lançará o Fiat europeu aqui no Brasil. Mas eu vou fazer o vídeo sim. Eu falei de tipo antigo, né, que eu acho que é uma opção de compra, sim. Tá? O tipo MPI, que é aquele fabricado no Brasil, não é o que pega fogo. Ou 2.0 SLX, que são dois carros interessantes, né? São os primeiros carros com kit dignidade num preço bem acessível, né? Kit dignidade ar, direção, vidros e travas elétricos. R$ 8.000 é um preço relativamente acessível para um carro com isso tudo e um motor relativamente grande. No vlog 174 eu falei da minha história com o Monza. O Rogério Lima me mandou. O Monza até hoje é um carro respeitado, adoradores pelo Brasil todo. Vários encontros de monzeiros espalhados pelo Brasil. E a sua mecânica continua no Vectra, no Astra, coloco mais, ainda continua na Blazer, no Ômega, tanto carro que usou a mecânica do Monza durante mais de 15 anos. Uma pena a GM teria que descontinuado o motor da série Família 2 que equipava o Monza. Mas também durou muito, gente. Rogério, ele durou até 2016. Então foi um tempo grande. Ele só não habitou carros pequenos, né? O Gordo BR reapareceu aqui. E ele me mandou o seguinte, mano, bate, venho acompanhando teus vídeos já há algum tempo, então você quer dizer que tu já tá no teu terceiro Logan? Não, eu tive 2 Logans, não estou no terceiro. Você gostou da marca mesmo, hein? Isso é verdade, que eu tive 3 Renaults seguidos, né, na realidade. Pelo preço que está os Logan 0 km, beirando R$ 60.000, acredito que valeria mais a pena comprar o novo Polo, que apresenta muito mais tecnologia, não é mesmo? Abraço, concordo com você. Mas, assim,
Na época que eu comprei o Logan, os dois primeiros Logans, era muito diferente. O primeiro Logan 1.0 Authentic que eu comprei em 2014, 0 km, eu paguei R$ 33.900. Hoje o mesmo carro ele não sai por menos de 43 mil. O Easy R, o Expression Easy R, eu comprei ele no final de 2014, 0 km também. Eu comprei ele praticamente no lançamento, né? Ele custou cerca de 45 mil reais. Hoje existe algum Logan Easy R por menos de 60 mil? Não existe. É absurdo o aumento dos preços. Se eles continuassem nesses preços lá de 2014, ou seja, já tem 4 anos, né? Caraca, eu me assusto às vezes quando eu penso no tempo, porque eu não senti o tempo passar. Às vezes eu estou falando de um carro de 2010, ou algo que aconteceu em 2010, aí é que eu me toco que já passou 8 anos. Ou seja, quase uma década e eu não senti. Mas enfim, voltando aqui à questão, né? Eu também optaria hoje por um Virtus, né? Que seria o que bateria com um Logan. Ou se fosse um Sandero, eu optaria por um Polo. Com certeza. Ainda mais depois que eu tive o Clio, com certeza eu iria por esses carros. São muito bons de dirigir, tá? Sherry Caoa, o Autovlog 140. A Iarali Mafra me mandou o seguinte: Olá, gostei de seu comentário automobilístico. Você mencionou que o Arizo da Chery, é um pseudo premium. Me explica, por favor, o que seria um carro premium de verdade. Acho que a gente está cheio de carro pseudo premium, né? Tudo, por exemplo, o Polo é hatch compacto premium. Aquilo é um hatch compacto. Premium de verdade, eu acredito que seja um carro de uma Mercedes, de uma BMW, de uma Audi, de uma Volvo. Carros que realmente têm um refino muito bom. Né? E premium de verdade mesmo está lá em Rolls Royce, numa Maserati, aquilo é premium de verdade. Então, assim, chamar, por exemplo, o Virtus básico de sedã compacto premium, você olha aquelas calotas, você olha aquele interior, é bom de dirigir, é gostoso, mas não é premium. Não é premium. Premium é uma coisa sofisticada, né? Não é uma coisa simples. E um Sherry também ainda não está nesse status todo, né? Eu aqui falando do Logan ZR em funcionamento, ou seja, esse vídeo com certeza ele já passou os 4 anos. A Márcia Thor me mandou. A manutenção de um Renault é muito cara? Comigo nunca foi. Sempre foi muito tranquila. O Rani Paiva me mandou no vlog 206 o seguinte: o 206 foi a Cora Ultimate Fusion. Excelente vídeo, muito conhecimento, obrigado. No vlog 220, que foi aquele do que carro comprar com kit de dignidade até os 8.500, que eu falei do tipo antigo, aí a Rogério Lima me pediu novamente para fazer um vídeo a respeito do tipo europeu atual. Eu vou ver se eu faço. Eu também concordo que é uma pena que o Cronos não é a versão brasileira desse carro, com certeza. O tipo é infinitamente superior, infinitamente. Então é isso, pessoal. E deixa eu ver que eu acho que chegou um comentário que ele não... agora que ele apareceu, ó. Nossa! Esse é grandão. Foi o Telmo Riotti acabou de me mandar. Tem 6 minutos. Tá? 6 minutos, olha aqui, vai estar. E olha a hora que eu tô gravando isso. Vamos lá. O Theo me mandou o seguinte: foi a respeito do sumiço do óleo do motor, né? Ele mandou: bom dia, 6 meses antes das mudanças de motores, eu comprei meu Logan 1.6 8 válvulas K7M Expression na Vantage 2016. E convenhamos, fiz a coisa certa. Poderia ter esperado um pouco e comprar um Logan 1.6 SE, mas o tempo me ensinou a não pegar carros recém-lançados logo de cara. Sigo o dito popular: o apressado come cru. Muitas vezes você está pegando um protótipo e sendo um piloto de testes informal da montadora. Prefiro esperar uns 6 meses a um ano, porque até lá os possíveis problemas se resolveram, é verdade. Ir a uma concessionária para um recall é um incômodo. É eu que eu diga com a Core esperando até hoje a porcaria da peça lá do, sei lá o que, da bateria. Eles chamaram para recall em agosto. Eu fiz a solicitação na concessionária aqui em Juiz de Fora, estou esperando a peça até hoje. E é a Honda. Honda aqui, né? Enfim, deixa eu continuar aqui. Irá uma concessionária fazer um recall em Kondo, com certeza, porque sou obrigado a faltar nos meus serviços.
Ainda mais em se tratando de Renault, cuja rede de concessionárias ainda é pequena, comparando com as outras ainda é pequena. Me fez lembrar da enorme quantidade de comentários negativos a respeito da barulheira no porta-malas dos novos Volkswagen Polo, que é bem menos grave, mas que passa a sensação de que o comprador é um testador do produto. Abraços. Mas isso que você falou, Thelma, é verdade. Os carros que a gente, principalmente as primeiras séries de um carro, a gente acaba sendo um pouquinho de como é que se diz, de piloto de testes. Isso que você falou é real. Eu vejo isso, tanto que eu falo muito dos ups, tem os dois ups, tem o 2017, tem o outro que é o 2014. O 2014 é muito mais duro que o 2017. O 2014 dá batente, o 2017 não dá. Então você percebe que houve aperfeiçoamento naquele tempo. Então os primeiros modelos você acaba sempre sendo um teste. Mas no caso desse motor da Renault, eu acho que não tem tanto esse quê de teste. Tem um quê de teste porque foi um motor novo dentro da marca, à venda aqui no Brasil. Mas era um motor que já estava sendo utilizado na Nissan desde 2011. Não era para o motor ter dado esse tipo de problema, né? Era para ele funcionar de uma maneira bastante adequada, e não foi o que aconteceu. Né? Da mesma forma que o MSI também. São motores que são utilizados no exterior há muito tempo, então é uma coisa que é meio que ilógica. Por exemplo, eu acharia muito mais lógico o Firefly dar problema, não é porque é da Fiat, e sim por ser uma coisa realmente nova, totalmente nova, né? Mas não deram tantos problemas assim, só no start-stop, né? Que também foi problema no Argo, né? A barulheira no Polo, o problema do start-stop do Argo. Então, assim, a gente acaba sendo piloto de testes. As montadoras não têm o mínimo de respeito por nós. Essa aqui é a verdade, né? Eles sabem que podem pintar e bordar, infelizmente. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tem alguma dúvida, postem embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Acho que eu falei respondi quase tudo que eu consegui achar aqui. Se ainda tiver alguma coisa que eu não respondi aqui, eu achar, depois eu respondo no próximo vídeo. É isso então. Aguardem, acho que entrou um negócio por dentro do meu nariz agora na hora que eu ia falar. Mas aguardem que eu vou... Temos vários vídeos interessantes para chegar. Vamos falar de amaciamento de motores novamente. Já tivemos uma prévia em 2015, vamos ter 2 vídeos a respeito disso. Agora em 2018, que eu gravei há pouco tempo. Vamos ter também muita coisa falando de Monza, porque agora que eu mostrei eles para vocês, agora sim eu vou poder mostrar as coisas que eu melhoro. E vai ter uns vídeos que eu fiz que ficaram muito legais, eu não vou falar ainda o que são. De Up, acho que por enquanto não tem mais nada. Up, só se aparecer alguma coisa ruim e tal. Que só quando ele fizer 10 mil quilômetros ou um ano, né? Aí eu vou falar a respeito da revisão dele. Do Accord também, quando for a revisão de 40 mil que eu vou falar. Acho que é isso. Mas continuem assistindo os vídeos. Se vocês acham que eu tenho que aprimorar alguma coisa, falem aí embaixo que eu vou com o tempo aprimorando. Ou tento melhorar de alguma forma. Vocês estão curtindo o padrão dos vídeos novos? Estão curtindo os quadros novos? Quero que vocês respondam que a opinião de vocês é importante. E aqui acaba sendo um espaço colaborativo. Não portanto que eu faça um vídeo só para ficar respondendo a vocês. Então é isso, pessoal. Valeu!